Muito bem, este é Conexão Futura no ar aqui pelo seu canal Futura. E que atire a primeira pedra quem pelo menos uma vez na vida nunca gastou um pouco mais de dinheiro do que podia. Bom, e as facilidades para gastar são cada vez mais diversas. Empréstimo pessoal, carnê de lojas, cheque pré-datado, sem falar nos dados do Banco Central que sinalizam alta de 90% na emissão de cartões de crédito desde o ano 2006. Bom, o problema é quando as contas fogem do controle. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual de famílias que declaram ter dívidas iniciou 2014 em alta, chegando aí a 63% dos entrevistados. Já o indicador Serasa Experian de inadimplência do consumidor registrou queda de 1,5%. Ou seja, no acumulado de janeiro a novembro de 2013, o brasileiro atrasou menos o pagamento das contas na comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, no programa de hoje, a gente vai discutir como inflação, taxas de juros e desemprego afetam as suas dívidas. E vamos falar também sobre os diferentes perfis de endividamento do brasileiro. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio do Conexão a Mariane Lorena Hanson. Ela é economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E também conosco está o Luiz Rabi, ele é economista da Serasa Experian. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo e saber tudo sobre como não cair no endividamento extremo. Tudo bem com vocês? Bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Quero começar ouvindo de vocês, eu falei desses dois dados, de endividamento e de inadimplência. E para muita gente fica essa dúvida. Luiz, todo endividado, em algum momento, necessariamente vai ser um inadimplente? Não, não necessariamente. Endividado, ou seja, endividamento é quando uma pessoa tem alguma operação de crédito que ela contratou do mercado. Ou fez um financiamento imobiliário, um financiamento de veículos, ou está utilizando o rotativo do cartão de crédito, ou seja, ela tem alguma dívida. Né? Agora, claro, o acúmulo de dívidas ou o excesso de endividamento pode realmente levar o consumidor a se tornar um inadimplente, ou seja, ele carrega tanta dívida, assumiu tantos compromissos financeiros que chega na hora de pagar, ele não consegue e acaba ficando inadimplente. Então existe uma diferença entre endividamento e inadimplência. Inadimplente é aquela pessoa que por um excesso de dívidas não conseguiu honrar algumas ou todas elas e acabou ficando inadimplente por conta disso. Mariane, esse levantamento do CNC apontando que 63% das famílias declararam ter algum tipo de dívida, né? E com essa alta também no último ano do endividamento. Como vocês conseguem apontar as principais causas? Maior confiança na economia, as famílias estão gastando mais por quê? Bom, na verdade, o nível de endividamento do brasileiro aumentou ao longo de 2013, mas a boa notícia é que o perfil do endividamento melhorou e mais famílias conseguiram pagar suas contas em dia. Então, como o Luiz falou, tem uma diferença muito grande entre endividamento e inadimplência. O crédito não necessariamente é uma coisa ruim. Sabendo usar é uma coisa muito boa para a economia. E, na verdade, o que a gente percebeu é que ao longo de 2013 e também no início desse ano, o perfil do endividamento está apresentando melhora. E as famílias estão pagando as suas contas, aumentando a capacidade de pagar suas contas em dia e também estão mais otimistas em relação às suas dívidas. Você falou em perfil do endividamento, a gente pode explicar então para quem está em casa quais são esses perfis de endividamento? Como a gente pode dizer que o perfil de endividamento melhorou? O crédito está crescendo de maneira mais moderada. O crédito nos últimos anos no Brasil passou por um processo de crescimento muito acelerado e já há alguns meses está apresentando taxas de crescimento mais modestas e concentrado em algumas modalidades com perfil melhor de risco. Outra coisa também que a gente atribui a um perfil melhor é o alongamento dos prazos e que as famílias conseguem alongar os prazos da sua dívida e comprometer menos da renda. E isso está refletindo também no comprometimento médio do brasileiro com dívidas. Então, a gente fez um levantamento que apuramos que em 2013 a parcela média da renda dos brasileiros comprometida com dívidas caiu em relação a 2012. Então, apesar das dívidas terem aumentado, as famílias elas estão se comprometendo um pouco menos da sua renda com essas dívidas.
Luiz, isso que a Mariane está dizendo aponta também no estudo da Serasa Experian, que é isso, as dívidas continuam aumentando, né? O brasileiro está gastando mais, as famílias estão acumulando mais dívidas, mas estão conseguindo pagar mais dentro do prazo, estão atrasando menos as contas? Sim, porque quando nós olhamos os dados de crédito, o que tem é, na verdade, uma mudança de perfil para dívidas de melhor qualidade. Por exemplo, quando nós olhamos dados de endividamento, né, o endividamento que cresceu em 2013 foi principalmente de crédito imobiliário, né, que é um crédito saudável. Normalmente as pessoas estão trocando aluguel por prestação e nessa troca não gera ou seja, não gera uma despesa adicional. Ela, na verdade, está trocando o aluguel pela prestação da... Isso muito liderado também por programas do governo, da casa como própria, Minha Casa Minha Vida também. Agora, e o endividamento de consumo, ou seja, o comprometimento, aquilo que as pessoas gastam com endividamento de consumo, de bens duráveis, de automóveis, esse que realmente está crescendo mais moderadamente. Então, houve uma mudança no perfil do endividamento em 2013, créditos de melhor qualidade, mais longos como imobiliário, ganhando participação dentro do orçamento das famílias, na sua composição do endividamento, e os créditos de maior risco, ou ligados muito mais a consumo, tendo a sua participação diminuída. Por quê? Porque em 2012 e em 2011, a inadimplência subiu muito forte justamente nessas categorias ligadas a consumo, principalmente no mercado de veículos. Então, o ano de 2013 foi um ano de ajustamento, um ano de correção. As famílias perceberam que se endividaram demais em bens de consumo, principalmente automóveis, e mudaram seu perfil de endividamento, pagando aquelas contas atrasadas, por isso que a inadimplência caiu o ano passado, e mudando o perfil, concentrando mais em endividamento de melhor qualidade, principalmente na questão do segmento imobiliário. Então, 2013 foi um ano de mudança de perfil, um ano de queda de inadimplência, um ano que as famílias realmente pararam, olha, gastamos demais, endividamos demais, ficamos, algumas delas com problemas de inadimplência, vamos tentar colocar a casa em ordem. De certa forma é uma questão positiva, né? Sim, você vê sem que dúvida. As famílias estão fazendo os cálculos, estão revendo seus orçamentos para não gastar demais. Sim. Então, como você disse, 2011, 2012 houve um grande estímulo ao consumo, né? Os bens de consumo de uma forma geral. 2013 foi a hora de colocar ali, apertar um pouquinho o cinto, colocar as contas em dia. E tem se falado muito nos últimos anos em relação à ascendência da classe C, né? Mais pessoas subindo para a classe média, tendo mais acesso ao consumo. De que forma isso afeta também a questão de inadimplência e endividamento, Mariane? Na verdade, nos últimos anos, com a ascensão da classe C, também ocorreu um processo de bancarização da economia. Mais pessoas tiveram acesso a serviços financeiros e ao crédito, que não ocorria anteriormente. Então, nos últimos 10 anos, o crédito no Brasil ganhou uma importância que não tinha. E a questão do crescimento da renda e do emprego formal com carteira assinada favoreceu muito essa questão do acesso ao serviço financeiro. Do exemplo que a gente tem na nossa pesquisa é a questão da importância que tem hoje o cartão de crédito. As famílias estão deixando de comprar no carnê ou no cheque pré-datado, usando esse outro tipo de modalidade. E em 2013, o que aconteceu também foi uma moderação nesse consumo ligado com esse crescimento de renda e de crédito que a gente vinha observando. Então, as vendas do comércio varejista no Brasil, que estavam crescendo em média 8% ao ano, devem ter crescido por volta de 5% ano passado. Então, as famílias elas reduziram seu ritmo de consumo, continuaram se endividando, mas realmente reduzindo as suas dívidas ligadas ao consumo mesmo. Bom, e outra questão também que a economia brasileira aponta no último ano, principalmente, né, foi muito manchete de jornal ao longo de todo o ano, a questão da inflação no Brasil subindo. Agora estamos em 2014, aí num ano eleitoral. Eu quero ouvir de vocês, aí, especialistas no assunto da economia, de que forma esses índices de inflação acabam afetando, direta ou indiretamente, as contas aí das famílias quando vão se endividar, os aumentos dos preços vai causar uma redução também no volume de gastos. Como você avalia isso, Luiz? Veja, a inflação ela afeta, digamos, a decisão de endividamento das famílias através de dois mecanismos. O primeiro é que a inflação realmente é um imposto que incide sobre o salário, ou seja, quando tem um aumento da inflação, o salário acaba, em termos reais, ele compra menos mercadoria, ou seja, você diminui o poder de compra da população. Os preços ficam mais caros e os salários não aumentam no mesmo ritmo que a inflação. O seu poder de compra fica mais restrito. Então, a sua capacidade de pagamento,
né, também fica mais limitada. Então essa é uma forma, né? Ou seja, o aumento da inflação gera um desequilíbrio no orçamento que impede que sobre mais recursos para você utilizar numa prestação, por exemplo. E quando a inflação aumenta, o governo tem que combater essa inflação. Então, normalmente, esse combate da inflação é através de aumento de juros, como tem sido feito aí desde abril de 2013. A cada mês que passa, o Banco Central, que é o responsável por combater a inflação, tem aumentado as taxas de juros. E quando se aumenta as taxa de juros é o preço do crédito, né? Então, as taxas de financiamento, as taxas de empréstimo também aumentam na mesma proporção, ou até em proporção maior do que o próprio aumento da taxa básica de juros. Então, quando há um aumento da inflação, realmente há uma postura mais defensiva no endividamento, aquelas pessoas que realmente, de forma racional, conseguem extrair esses sinais e tomar um comportamento adequado perante a situação, obviamente ficam menos estimuladas a se endividarem, porque por um lado estão tendo corrosão salarial, ou seja, perda do poder de compra, e por outro lado, quando elas vão ao mercado, o crédito está mais caro e aquela prestação que antes cabia no bolso agora não cabe mais. Por isso que realmente, né, houve essa desaceleração do crescimento do comércio em 2013, grande parte pelo aumento dos juros e também pelo aumento da inflação, ou seja, a postura defensiva do consumidor foi colocar um pouco aí de pé no freio no ritmo de crescimento de consumo, e isso acaba tendo um impacto na economia como um todo, né? O crescimento econômico brasileiro ano passado foi baixo e um dos fatores foi justamente o impacto da inflação e da taxa de juros na decisão do endividamento do consumidor. Então, como disse o Luiz aqui, quando o Banco Central aumenta a taxa básica de juros no Brasil, a Selic, isso é simplesmente uma referência para os bancos, para as operadoras aumentarem seus juros também, ou seja, o juro do cartão de crédito, do empréstimo pessoal, vai ficar bem mais caro também. De que forma isso afeta o planejamento das famílias, Mariane? Na verdade, quando se eleva a taxa básica de juros da economia, aumenta o custo de captação dos bancos e os bancos repassam isso para o crédito. E o crédito no Brasil tem ficado mais caro. A gente viu desde meados do ano passado aumento nas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. Isso quer dizer que as condições de financiamento ficam piores. E não só de financiamento, mas também de renegociação de dívidas antigas. Isso desestimula as pessoas a contratarem novos empréstimos, né? O que tem limitado o impacto desse aumento na inadimplência é a questão do perfil mais favorável do crédito. Então, as famílias alongam os seus prazos de financiamento, elas diluem esse custo maior com mais prestações. Mas a gente já tem visto o impacto desse aumento do custo do crédito nos últimos meses no comprometimento de renda das famílias com dívidas. As famílias têm declarado uma renda um pouco mais comprometida com dívidas por conta desse aumento do custo do crédito já. Então, para a família que já está inadimplente, esse aumento da taxa de juros, isso prejudica ela renegociar essa dívida? Fica mais difícil sim, o custo do crédito aumenta e o custo das prestações, assim, realmente o serviço da dívida fica mais caro. Bom, estamos aí, como já disse, em ano eleitoral. A inflação é uma questão que preocupa a todos, direto ou indiretamente acaba afetando a vida de todos nós brasileiros. A medida tomada pelo governo atualmente é elevar a taxa de juros. Existiria alguma outra medida para diminuir a inflação no Brasil no momento, Luiz? Existiria. Em tese, o governo poderia fazer um controle mais rigoroso dos seus gastos. Um dos elementos aí que contribui para o crescimento da inflação é o excesso de gasto público que vem sendo realizado principalmente pelo governo federal nesses últimos 2 anos. Receita crescendo menos do que a despesa. As despesas públicas no Brasil têm crescido aí a taxas anuais acima de 10% e as receitas não têm acompanhado. Então, se o governo implementasse um programa fiscal de corte de gastos, principalmente gasto corrente, né, gasto de custeio, gasto com a máquina pública, viagens, cortar o número de ministérios, enfim, se houvesse uma atitude mais forte do governo nessa direção, ajudaria bastante o trabalho do Banco Central em combater a inflação. De certa forma, uma reestruturação da forma que o governo atua e como Sim. gasta
a verba pública. Exatamente, ou seja, privilegiar o gasto em investimento na infraestrutura que ajuda até a ampliar a capacidade de produção da economia e cortar o gasto de custeio, né? Ou seja, gasto com pessoal, viagem, seja aquilo que realmente não agrega capacidade produtiva na economia, né? Se houvesse uma decisão nessa direção, seria mais fácil para o Banco Central controlar a inflação, não precisaria subir tanto a taxa de juros como tem subido. Agora, infelizmente, estamos num ano eleitoral, dificilmente em anos eleitorais você tem corte de gastos, pelo contrário, o governo tende a gastar até mais por conta das eleições, então, infelizmente, vai sobrar apenas para o Banco Central o trabalho sujo de ficar aumentando a taxa de juros, talvez aí mais alguns 2, 3 aumentos, não sei, ao longo desse primeiro semestre, para tentar trazer essa inflação mais próxima aí da meta, que é 4,5% ao ano. Então, no momento, a única arma que está, digamos, sendo utilizada para combater a inflação é o aumento das taxas de juros. Bom, e além da questão das eleições de 2014, também é um ano de Copa do Mundo que vai acontecer no Brasil, diversas cidades sedes. De que forma isso acaba afetando a questão de endividamento das famílias, né? A gente vê muito aí o apelo ao consumo para comprar aquela nova televisão, para receber os amigos em casa. Isso acaba trazendo uma diferença em taxas de inadimplência, Mariane? Acho que o impacto desses grandes eventos, boa parte desse impacto já foi sentido na economia em termos de investimento, até de reajustes de preços. Eu acho que a gente já sentiu o impacto. Agora, na decisão de compra, o impacto vai ser pontual, porque realmente há diversos fatores que atuam para reduzir o ímpeto do consumidor esse ano, né? A gente tem um mercado de trabalho ainda bastante aquecido, mas as famílias estão tendo ganhos de renda menores, né? As famílias elas estão com um perfil mais favorável de endividamento, mas elas ainda estão com boa parte da sua renda comprometida com dívidas, né? Tem a questão da inflação que deu uma trégua, houve um arrefecimento, principalmente no início do ano. A gente espera que seja um pouquinho melhor que no início do ano passado, que foi um ano muito ruim para a inflação, mas continua pressionando a renda das famílias. Isso tudo atua no sentido das famílias ficarem mais cautelosas em relação aos seus gastos, né? Então, eu acho que os impactos vão ser pontuais. Acho que se as famílias fizerem alguma decisão de consumo, devem privilegiar alguns itens em detrimento de alguns, porque o cenário não está tão favorável para o crescimento da renda ou para o crédito, e isso afeta a decisão de consumo, com certeza. Bom, como bem disse a Mariane aqui, muitas cidades sedes já sentiram o aumento dos preços, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na inflação aí dos alimentos, do aluguel, foi tudo muito mais caro, e isso de fato não acompanhou o aumento do valor dos salários das famílias, né? Talvez por isso esse receio em gastar demais, sabendo que os preços estão muito mais caros e seu rendimento não está aumentando na mesma proporção. Sim, eu acho que o receio talvez seja até o receio, acho que é mais de ampliar o endividamento, né? Porque nesse ambiente em que os juros estão subindo para combater a inflação, quando se aumenta o preço dos juros, na verdade a taxa de juros é o preço do crédito. Então o crédito fica mais caro, a prestação fica mais cara. Então não é o momento, não é o melhor momento para as famílias se endividarem, ou seja, comprarem a prazo, enfim, ampliar o seu nível de endividamento de bens duráveis, por exemplo, de consumo, automóveis, por exemplo. Esse ano devemos ter aí um crescimento de vendas no mercado de veículos. O ano passado já foi um crescimento quase nulo, né, nos emplacamentos de automóveis. Esse ano o desempenho também não vai ser muito diferente. E com benefício também de diminuição dos impostos do IPI, os que IPIs acabou estão agora, retornando, estão voltando aos patamares originais. então, né? com mais imposto e Patamares preço mais caro, então, comprar carro, e nesse ano vai ser mais difícil. Com o juro aumentando, não é o melhor momento para ampliar o endividamento, pelo contrário, né? Então, o que realmente vai ser privilegiado em termos de consumo são aqueles bens que não dependem tanto de financiamento, não dependem tanto do crédito para serem comercializados, né? Por exemplo, alimentos, produtos ligados muito pontualmente com relação à Copa do Mundo, como por exemplo bebidas, refrigerantes. Então, são produtos que devem ter um desempenho melhor do que aqueles itens que normalmente são vendidos financiados, exceto televisão, né? Televisão sempre tem uma
apelo aí para a Copa do Mundo. Então, talvez aí dos itens financiáveis, né, aqueles produtos que são vendidos via crédito, talvez os televisores aí consigam se sair um pouco melhor do que, por exemplo, linha branca e outros itens que não tem muito a ver com a questão da Copa do Mundo. E aquilo que depende da massa de consumo, massa salarial, se a inflação realmente for controlada, se ela ceder, poderão aí ter um ganho adicional, principalmente em termos de alimentos e bebidas. Vou mostrar para você de casa 2 sites onde você pode ter outras informações sobre as pesquisas que citamos aqui no programa de hoje. Então, o primeiro deles é o site da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, está aí na tela para você, o cnc.org.br, que tem aqui muitas informações, inclusive sobre a pesquisa que falamos aqui do aumento do endividamento das famílias, e tem essa e muitas outras informações aqui que você pode ler com calma depois acessando o cnc.org.br. E o outro site é o da Serasa Experian.com.br. Para saber mais sobre o trabalho da Serasa Experian, não deixe de acessar o site que também está aí na sua tela. Agora, para a gente encerrar o programa, eu queria ouvir de vocês algumas dicas pontuais, que a gente sabe que muita gente está aí se programando para esse ano, né? Janeiro acabando, fazendo orçamento para o ano, os gastos da família. A gente falou aqui da televisão, que muita gente está se preparando para comprar aí, para ver os jogos da Copa do Mundo. Aí eu pergunto a vocês, vale a pena comprar a TV agora, com aquele parcelamento a longo prazo, para parar de pagar só lá nas Olimpíadas de 2016, Mariane? Tem 2 fatores aí bastante interessantes. Um que muitas pessoas anteciparam compras de duráveis por conta desse incentivo fiscal que foi dado, e que vão demorar um pouco mais para comprar. E também no início do ano sempre é um pouco complicado o orçamento das famílias, porque nessa época incide uma série de gastos extras. Então tem gasto com IPVA, com IPTU, tem matrícula escolar, tem material escolar. Exatamente. Reajustes de preços que que incidem nesse período. Então, o que a gente percebeu desde o início da nossa pesquisa é que nesse período as famílias se comprometem mais com dívidas e acabam aumentando um pouco a sua inadimplência. Então, realmente no início do ano não é um período muito propício para aumentar suas dívidas por conta dessa questão do orçamento pressionado com esses gastos extras. Como é que você vê isso, Luiz? De que forma pode a família tentar organizar melhor o orçamento aí para os gastos ficarem um pouco mais distribuídos ao longo do ano, não sobrecarregar o começo do ano, frente a todos os gastos que a gente tem aqui, as contas não param de chegar, né? Pois é, então, e o que nós percebemos é que, por conta desses gastos extras, sempre no mês de março há pico de inadimplência, ou seja, inadimplência. Março é o pior mês em termos de inadimplência. Março vem as contas do fim do ano, vem essas contas de acumula, PVA, né? IPTU, As despesas do final de ano, as férias. carnaval, férias, aí chega a fatura do cartão, gastou demais nas férias, junta com IPVA, IPTU, material escolar. Então, o mês de março, né, principalmente o mês de março, né, não fevereiro nem tanto, mas março é um mês muito complicado em termos de inadimplência. Passado o mês de março, aí as coisas começam meio que se acertar. Então, ali por volta aí do segundo trimestre, né, do ponto de vista do orçamento familiar, seria, claro, para aquelas famílias que conseguiram sobreviver depois de março, né, depois aí do carnaval, já que esse ano vai cair em março, realmente elas podem aí se planejar melhor dentro ali de cada mês para adquirir aquela televisão, para assistir a Copa, procurar fazer muita pesquisa de preço, porque nós sabemos que produtos eletroeletrônicos têm muitos componentes importados, e nós estamos tendo uma oscilação do dólar muito grande, então é possível que os momentos em que as lojas importaram os produtos estavam com taxas de dólar diferentes, então algumas conseguem comprar com dólar mais barato, outras com dólar mais caro. Então é importante que o consumidor faça a pesquisa de preços, encontre a melhor oferta e tente adequar aquela compra no seu orçamento, aí passada essa fase crítica aí do primeiro trimestre por conta desse acúmulo de gastos. Muito bem, espero ter contribuído aí para você organizar melhor o seu orçamento para o ano. Então, muito obrigado, Luiz e Mariane, pela presença no Conexão de hoje. Boa tarde para vocês. Agradeço. Você em casa, obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao vivo, às 2h30 da tarde, em mais um Conexão Futura. Como sempre, eu espero você. Até lá.